Vou me apresentar a vocês. Eu me chamo Roberto e vou contar um pedacinho da minha história para vocês. Durante 51 anos, eu senti que estava sempre um passo fora do ritmo do mundo. Aos 51 anos, eu descobri que não era estranho, difícil ou deslocado. Eu era autista e isso mudaria tudo, inclusive o meu trabalho. Durante a maior parte da minha vida, eu senti que estava sempre um passo fora do ritmo do mundo. Eu observava mais do que falava, pensava demais antes de agir e muitas vezes era visto apenas como o quieto. Sabe, aquela pessoa que está sempre no canto da sala, que parece não querer interagir? Esse era eu, não por falta de vontade, mas porque o barulho, as conversas cruzadas, as expectativas sociais, tudo parecia um idioma que eu não entendia completamente. Eu me sentia como um espectador em minha própria vida, assistindo as pessoas se conectarem com uma facilidade que para mim era um mistério, era uma sensação constante de inadequação, de não pertencer, e por décadas eu acreditei que o problema era eu, que eu precisava me esforçar mais, ser mais extrovertido, mais normal. No trabalho, essa dinâmica se repetia, mas de uma forma diferente. Lá, eu encontrei um refúgio nos números, nos processos, nas tarefas bem definidas. Eu sempre fui competente, analítico, focado, responsável. Minha capacidade de mergulhar em um problema e encontrar uma solução era minha maior força. As entregas falavam por mim, porque eu nem sempre conseguia. Em reuniões, enquanto todos debatiam, eu processava, analisava cada ângulo. Minhas contribuições eram poucas, mas geralmente precisas. Eu era o cara confiável, aquele que resolvia o que ninguém mais conseguia. E por muito tempo eu achei que isso era só meu jeito. O profissional dedicado que preferia a tranquilidade da sua mesa ao café com os colegas. Eu me convenci de que essa era a minha personalidade e estava tudo bem, mas no fundo, uma parte de mim ainda se sentia esgotada, como se eu estivesse atuando em um palco o tempo todo. Quando veio o diagnóstico de transtorno do espectro autista, aos 51 anos, não veio o choque, veio o alívio. De repente, uma vida inteira de perguntas sem resposta encontrou seu lugar. Foi como se alguém finalmente me entregasse o manual de instruções de mim mesmo. Tudo começou a fazer sentido. As dificuldades sociais, a timidez extrema que me paralisava, a exaustão mental e física que eu sentia depois de reuniões ou eventos sociais, o meu jeito de me fixar em um único assunto por horas a fio, a minha sensibilidade a luzes e sons, nada disso era falha de caráter, não era frescura nem antissocial. Era neurodiversidade, era o meu cérebro funcionando de uma maneira diferente. Entender isso foi libertador. A culpa que eu carreguei por tantos anos por não ser como os outros simplesmente se dissolveu. Eu não estava quebrado, eu era autista. Com essa nova compreensão sobre mim mesmo, eu pensei: talvez agora as pessoas entendam melhor quem eu sou. Se eu explicar, talvez o ambiente de trabalho ele possa se tornar um pouco menos desafiador. E decidi fazer algo que nunca é simples, falar sobre isso no trabalho. Eu acreditava que a empresa que tanto falava em inclusão e diversidade em seus discursos estaria preparada para me acolher de verdade. Eu estava otimista, esperançoso de que finalmente poderia ser eu mesmo sem máscaras. Eu não imaginava que aquele diagnóstico, que finalmente me trouxe paz e autoaceitação, seria o começo do período mais difícil e doloroso da minha vida profissional. A distância entre o que as empresas dizem e o que elas fazem pode ser um abismo. Mas essa é a próxima parte da história. Se você se identificou com algo que eu disse, ou se simplesmente quer entender melhor essa jornada, se inscreva no canal para não perder o próximo episódio. Obrigado por me ouvir e até breve!